Amém. Queridos, nós estamos, nas últimas semanas, principalmente, trazendo algumas direções muito claras para a igreja, muito específicas sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós falamos sobre as pressões da vida. Quem acompanhou essa palavra? Sobre as pressões. Nós falamos sobre sabedoria divina. Nós falamos sobre sofrimento. Nós falamos sobre questões que estão diante de nós todos os dias. Situações complexas, situações reais, situações que fazem parte da nossa vida. E o Senhor nos trouxe algumas direções muito claras. E hoje eu quero dar sequência, falando sobre uma analogia que a Bíblia usa para representar a nossa jornada aqui na Terra. Você sabe que a Bíblia, em alguns momentos, usa algumas analogias para poder trazer clareza sobre como tem que ser o nosso comportamento nessa jornada de preparo para a eternidade. Nós temos analogias com guerras, batalhas, com esportes olímpicos e tantas outras analogias que nós vemos. E hoje eu quero falar sobre uma analogia que a Bíblia usa para expressar o comportamento que o povo de Deus tem que ter nessa terra. Porque a Bíblia diz que a nossa vida cristã, a nossa vida é como uma corrida. Como uma corrida que tem um alvo, que tem um destino, que tem uma linha de chegada. E a forma como eu corro determina se eu irei ou não cruzar essa linha de chegada. Mas tem um detalhe muito importante sobre essa corrida da fé, essa corrida da nossa vida cristã. É que essa corrida não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem cruza a linha de chegada. Nós não corremos para vencer a corrida, nós corremos para completar a corrida. Por quê, pastor? Porque Ele já venceu a corrida. O nosso Deus já venceu. E a vitória dele foi absoluta. A vitória dele foi completa. Mas o nosso papel é não apenas começar a corrida, mas completar a corrida. E por isso hoje eu quero falar sobre esse tema, completando a corrida. E eu queria que você entendesse uma coisa. Na corrida da fé e na corrida da nossa vida, o que determina como ela irá terminar não é como nós começamos. E isso precisa estar muito claro para você. Porque nem sempre o vencedor é aquele que sai na frente. Nem sempre o vencedor é aquele que faz a corrida perfeita. Mas o vencedor é aquele que termina a corrida. É aquele que conclui a corrida. E ele não é lembrado pela forma como começou ou pela forma como correu. Ele é lembrado pela forma como terminou. Como completou a corrida. Vencendo, superando os desafios. É sobre como termina. E eu sei que você sabe que 2024 está chegando ao fim. Hoje, faltam 99 dias para 2024 se encerrar. Apenas 99 dias. E a grande verdade é que o mais importante não é como 2024 começou para você, mas é como ele irá terminar. Mais importante não foi como janeiro começou para você, mas como dezembro irá terminar. E isso precisa estar muito claro no seu coração. O que vai definir o teu ano é como ele irá terminar. É como você irá virar do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. É isso que vai determinar o seu ano. E a verdade também é que o que vai determinar como nós terminaremos a nossa vida, com certeza, é a postura que nós assumimos hoje para terminar do jeito que será aprovado por Deus. Eu também preciso te dizer que mais importante do que o fim de 2024 é o dia que Jesus voltará para nos buscar. É o dia que Ele vai dizer, você terminou bem, então pode entrar no reino que eu preparei para você. Ou talvez para algumas pessoas, Ele vai dizer, olha, infelizmente, você não correu devidamente. E você está terminando sem cruzar a linha de chegada. Mas para cada um que eu estou olhando aqui, eu profetizo que no nome de Jesus você vai cruzar essa linha de chegada e o Senhor vai estar te esperando para te entregar a sua coroa, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Eu creio nisso. Mas a grande questão da corrida é que a intensidade é alta. A grande questão da corrida é que não é uma caminhadinha, não é apertar o passo, mas é correr. O percurso é longo, não termina assim na primeira reta. Tem curva, tem aclives, tem obstáculos. Eu sinto sede, eu tenho fome, dá cãibra, o corpo pesa. É assim, a corrida é longa, não é fácil. É por isso que muitas pessoas vão desistindo no meio do caminho, vão desanimando, porque isso cansa. E eu queria que você pensasse agora nos projetos que estão em andamento na sua vida. Queria que você pensasse agora neles, nesses projetos que você começou. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual deles é importante que se conclua agora em 2024? Qual desses projetos é importante que se concluam agora? Como é que está o teu ânimo? Como é que está o teu foco? Como é que está a tua entrega? Queridos, a verdade é que não basta iniciar bem na faculdade, você tem que terminar bem. Não basta você começar empolgado no teu negócio novo e fazendo acontecer, você precisa terminar bem. Não basta você começar o teu ministério realizando grandes coisas, você precisa terminar bem. Não basta começar bem. Não basta iniciar uma grande obra como essa que nós iniciamos, estamos a ponto de concluir. Nós temos que terminar bem, do jeito certo, da forma com a qual Deus planejou. Não é do nosso jeito, tem uma forma certa de correr. Mas muito mais importante do que tudo isso, é que não basta terminar de qualquer jeito a nossa jornada de fé, nós temos que terminar aprovados por Deus. E eu te faço uma pergunta: da forma como você tem corrido, se é que você está correndo, se Jesus vier para encerrar na história nesse ano, você vai terminar bem? Você vai cruzar a linha de chegada? Você será aprovado? Mas eu queria te dizer algo ainda mais importante. Há uma promessa na palavra sobre o final. E a promessa está em Eclesiastes 7:8, que diz: o fim das coisas é melhor que o seu início. A palavra garante, o final vai ser melhor do que o começo. O teu casamento pode terminar muito melhor do que começou. O teu ministério pode terminar muito melhor do que começou, e principalmente a tua fé, a tua corrida da fé pode terminar muito melhor do que ela começou. Você crê nisso? Eu creio nisso. É uma promessa de Deus. Por isso, a palavra de hoje é sobre completar a corrida. Princípios para terminar bem o que eu comecei com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E eu quero ler esse texto com você. Isso é normal. Você abriu aí? Hebreus capítulo 12. Vou ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém, queridos? Irmãos, o texto de Hebreus, com certeza, é um dos textos mais profundos e teologicamente ricos do Novo Testamento. A verdade é que ele trata os princípios elementares da fé cristã, o fundamento, e ele traz uma responsabilidade sobre a igreja, que enfrentava um período de uma perseguição muito forte, uma perseguição pesada, complexa. A coisa estava feia, a coisa era muito séria, era um desafio muito grande. E nessa perseguição feroz, o que estava acontecendo era que alguns
cristãos judeus estavam apostatando, estavam desistindo da fé, estavam decidindo retornar para o cristianismo. Era o que estava acontecendo naquele momento. Então essa carta, essa epístola, ela vem com esse objetivo, com esse foco de dizer que nós precisamos de fundamento, porque quando nós temos um fundamento bem estabelecido, pode vir qualquer vento contrário, qualquer tempestade pesada, até mesmo um incêndio pode se levantar, mas nós permanecemos inabaláveis, porque a fundação foi bem estabelecida. Então ele vem exortando a igreja, e ele vem chamando a atenção da igreja, porque havia um perigo grande de muitos abandonarem a fé. E eu queria te dizer que essa é a mesma realidade hoje, porque a grande ameaça que a igreja de Cristo sofre é a ameaça da apostasia, da desistência da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, muitas pessoas iriam reduzir a sua intensidade, reduzir o seu compromisso com Deus, muitos iriam desistir, e querido, a verdade é que isso já está acontecendo, sim ou não? Infelizmente no Brasil, para cada um cristão dentro da igreja, nós temos um fora. Essa é a realidade, é 50-50, é algo assustador, e essa carta vem falar sobre perseverança, maturidade, profundidade, sobre começar bem, mas muito mais importante do que isso, é terminar bem, porque Deus não quer apenas que você comece bem novos ciclos, mas Ele quer que você termine com êxito tudo que Ele te chamou a começar. Sabe, querido, não há ninguém que deseje mais o seu sucesso do que Deus, não há ninguém que quer mais que o teu casamento prospere do que Deus, do que os seus negócios avancem do que Deus, e principalmente que você cresça espiritualmente e se torne alguém que glorifica a Ele em tudo aquilo que você faz. E é por isso que nesse texto nós temos alguns princípios que norteiam a corrida de alguém que de fato não quer apenas começar bem, mas quer terminar bem aquilo que começou. Você está aí ainda? Eu quero trazer alguns princípios. Primeiro, eu aprendo nesse texto que para completar com êxito a corrida da fé, precisamos entender que Deus nos chamou para correr até cruzar a linha de chegada. Nesse primeiro ponto, Deus nos chamou para correr até cruzar a linha de chegada, até que eu cruze essa linha, e eu falo com a projeção para passar o primeiro ponto, até cruzar a linha de chegada. E queridos, eu quero te fazer uma pergunta: você já cruzou a linha? Você já encerrou a corrida? Você já concluiu? Você já passou por aquela faixa de encerramento em que você pode dizer: agora eu posso reduzir a intensidade, agora eu posso andar mais devagar, agora eu posso descansar? Queridos, a palavra corrida se remete a uma competição atlética, na qual todos os participantes têm que concluir a corrida. Não é vencer, mas é completar. Mas antes de completar uma corrida, eu tenho que entender uma coisa: Deus me chamou, Deus te chamou para correr. Fala para o teu irmão: Deus te chamou para correr, irmão. Mas você está correndo, irmão? Você está correndo? Deus te chamou para correr. Ele não te chamou para andar, Deus não te chamou assim para caminhar, Deus não te chamou assim para ficar parado, Deus te chamou para correr. Ah, pastor, eu vou apertar o passo. Deus não te chamou para apertar o passo, Deus te chamou para correr, irmão. É para correr, não tem como ser diferente. Deus te chamou para aumentar a intensidade, para correr de verdade. Deixa eu te perguntar, você está correndo? Você está correndo, querido? Você está andando rápido ou você está correndo? Eu te pergunto, Deus te chamou para correr, para correr, para correr. Você está correndo, irmão? Sim ou não? Ou você está devagar aí? Você está parado? Está devagar? Deus te chamou para correr. Essa é a direção. A vida cristã e a corrida que nos leva ao cumprimento das promessas não pode ser vivida em baixa intensidade. Você viu algum herói da fé vivendo em baixa intensidade, irmão? Você viu alguém, vou dar uma parada aqui, vou tirar uns 2 anos sabáticos aqui, não vou para a igreja,
vou assistir online de vez em quando, aí domingo eu assisto um sermão pentecostal, no outro eu assisto um tradicional, no outro domingo eu assisto um neopentecostal, e no outro eu vou assistir alguma palavra de uma outra fé, porque assim eu sou muito ecumênico, assim, né? Eu recebo de tudo, assim, né? Eu gosto de tudo, é muito bom, o que importa é falar de Deus, seja qual for o Deus que estão falando. O que importa é isso. Será que era assim? Irmãos, nós temos que correr. A intensidade tem que ser alta. Por quê? Porque os obstáculos são grandes, sim ou não? E se você, que já assistiu uma corrida de obstáculos, se aqueles atletas ali tentassem transpor aqueles obstáculos partindo de uma caminhada, o que ia acontecer? Eles iam conseguir? Não. Mas eles partem em alta velocidade. E porque eles partem em alta velocidade, quando vem um obstáculo, eles conseguem transpô-lo. Sabe por que alguns crentes não estão dando em vitória? Porque estão caminhando, enquanto deveriam estar correndo. Porque estão parados, enquanto deveriam estar correndo. Porque estão assim, vivendo no automático, no mais ou menos. Um dia eu dou uma aceleradinha, eu dou um sprint. Um dia eu dou um sprint, nos outros dias eu fico na marcha lenta mesmo. E aí quando o obstáculo vem, quando o mar vermelho se levanta, quando o diabo aparece para te tentar no deserto, quando as propostas vêm, você não tem impulso para poder transpor, porque você está caminhando. Porque a intensidade é baixa. Você foi chamado para correr. Diga, Deus me chamou para correr. Você está correndo ou você está passeando, irmão? Deus diz pela sua palavra que é a corrida da fé, não é o passeio da fé. Não é a volta da fé. Pastor, como é que eu sei se eu estou correndo? Vamos começar do básico. Você cuida da tua saúde física. Você cuida da tua família com zelo. Você trabalha com dedicação. Você já assumiu um compromisso com Deus de verdade? Eu nem perguntei se você é membro da igreja, perguntei se você assumiu um compromisso com Deus. Você se batizou, você foi liberto da escravidão do pecado, você está vivendo de verdade, você é dedicado, você serve intensamente naquilo que Deus te chamou, você está ganhando vidas para Jesus, você tem rejeitado o pecado, os seus dons e talentos, e você recebeu muitos, estão depositados a serviço do Evangelho, a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus, porque a intensidade tem que ser alta. Não dá para viver a vida cristã andando, e muito menos parado. Em Eclesiastes 9:10 nós lemos: tudo o que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Sabe por quê? Porque para a sepultura, para onde todos nós iremos, não tem mais nada para fazer. Aquilo que Deus te chamou a fazer, você está fazendo conforme as suas forças? Ou será que você faz conforme as suas forças o teu trabalho? Você trabalha que nem um leão. Você tem o seu momento de lazer, seus hobbies que nem um leão, você é um gigante. Mas quando fala da fé, da igreja, do serviço, do ministério, você é um gatinho. Você está devagar, você está caminhando, você não está rompendo como pode. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele diz: vocês não sabem que de todos os que correm uma competição, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele está dizendo que não basta correr, tem um jeito certo de correr. E não é em baixa intensidade, mas em alta intensidade. Tem um ritmo que Deus determinou. Ah não, pastor, eu faço assim porque eu acho que é melhor. Irmão, não é o que a gente acha que é melhor, o que Deus diz que nós temos que fazer. É como Ele diz, não é o que eu acho, não é o que eu entendo, não é o que eu concordo, mas é o que a palavra determina que eu tenho que viver. Muitas pessoas até correm, mas não correm de tal modo que alcancem o prêmio. Mas além de correr, o texto diz também: corramos com perseverança. Não basta correr, tem que ter perseverança. Perseverança é o que fora do contexto bíblico nós chamamos de resiliência, que é a capacidade de resistir à deformação. Quando vem situações para deformar a minha fé, a minha performance, a minha intensidade, eu tenho resiliência, eu persevero, eu não permito que haja uma deformação, que nada atrapalhe a minha corrida,
que nada atrapalha a minha fé, eu continuo, eu prossigo, eu não paro. No dia mau eu corro, no dia bom eu corro, no dia da porta aberta eu corro, no dia da porta fechada eu corro, porque Deus não me mandou parar. Deus mandou correr. Quantos que começaram um ciclo em alta intensidade? A maioria das pessoas, quando começa algo, dá logo um sprint, né? E eu vou, porque eu estou empolgado e eu comecei. E querido, não tem nenhuma dificuldade de começar empolgado. Porque se nem começar empolgado, melhor nem começar, né, irmão? Né? Se não começar empolgado, no meio do caminho, quando a coisa apertar de verdade, é aí que eu não aguento mesmo. Eu preciso entender que não é sobre um sprint, mas é sobre perseverança. Alguns, talvez, o ritmo tenha caído. Já vamos entrar em outubro. Tanta coisa você viveu já. É cansativo, dá desânimo, não é fácil. Muitos já estão assim, nossa, que chegue 2025 logo. Porque 2024, pelo amor de Deus, é só obstáculo. Alguns estão pensando que o ano acabou. Ei, o nosso Deus criou o mundo em 6 dias, em 99 dias, Ele pode mudar a tua história, irmão. Mas quem começa a mudar a sua história é você. Se você está caminhando, começa a correr, irmão. Começa a correr. Aumenta a intensidade. Não é hora de desacelerar. É hora de pisar no acelerador. Isso é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que surgiram aclives nessa corrida. Eu sei que surgiram obstáculos. Eu sei, na minha corrida também. Mudanças climáticas. Situações que nós não esperávamos. Mas nós temos que continuar correndo. O ritmo não pode cair. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu ritmo, no que diz respeito aos projetos que Deus te chamou a começar, ele está caindo? Ou você continua intenso, dedicado e comprometido? Tem que correr, irmão. Se a corrida não terminou, ninguém aqui está autorizado a parar. Agora, tem um outro detalhe nesse texto. Ele não diz apenas para correr com perseverança, mas ele diz para correr a corrida que nos foi proposta. Que Deus disse para nós corrermos. Eu tenho certeza que eu não estou olhando para nenhum preguiçoso aqui, amém? Amém? Todo mundo corre, a minha pergunta é, você está correndo nos projetos que Deus te disse para correr, na corrida que Deus te disse para correr, ou você está correndo naquilo que você decidiu correr? Os relacionamentos que você entrou, foi Deus que disse ou você que escolheu? A forma como você está tratando o teu dinheiro, foi Deus que disse ou foi você que escolheu? A forma como você conduz a tua vida profissional, a tua empresa, a tua carreira, é do jeito que deu vontade ou é do jeito que Deus determinou? A forma como você tem conduzido a tua vida sexual, a tua vida sentimental, a tua vida emocional, é do jeito que deu vontade ou é do jeito que Deus determinou? Nós precisamos dessa resposta, porque muita gente está correndo, mas a questão não é se eu estou correndo, é se eu estou correndo a corrida que foi proposta pelo meu Deus. Porque nessa corrida, Ele dá provisão a cada dia. Ele é o nosso Jeová Jirê, Ele é o nosso provedor. E para quem está na corrida certa, há provisão diária. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tem um jeito certo de viver a vida cristã. E é correndo. É em alta velocidade. Você sabia que tem coisa que Deus não faz na nossa vida porque nós somos lentos demais? Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Hebreus, capítulo 5. Verso 11 em diante. Olha o que diz o texto. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender. Porque vocês se tornaram lentos, negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que ele está dizendo, e aqui eu vou parafrasear Deus, dizendo, tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida que eu não posso fazer porque você está andando e deveria estar correndo. Você já deveria ter mudado de fase há muito tempo. Você já deveria ter rompido há muito tempo. Mas você vive uma semana boa, 2 semanas mais ou menos. Você anda 10 passos à frente e depois 11 para trás. E você não tem uma constância.
E eu estou tendo que te dar leitinho novamente, porque nem o leitinho você está conseguindo engolir da forma certa. Eu não posso dar alimento sólido, substância, porque você não está acompanhando o meu ritmo. Muitas coisas que eu quero fazer, mas você está devagar, é 2024, tinha coisas que eu já queria fazer em 2023, 2022, mas você está andando, alguns talvez estejam parados, tem que correr, é desse jeito. Deus não te chamou para um tiro de 100 metros, Ele não te chamou para um tiro de 400 metros, Ele também não te chamou para uma maratona de 42 quilômetros, Ele te chamou para correr até cruzar a linha de chegada. Até terminar, irmão. Não pode parar antes. Não tem como. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que para completar com êxito a corrida da fé, nós precisamos entender que as nossas referências fazem toda a diferença. Você se inspira em quem? No verso 1 ainda, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Se ele começa com portanto, quer dizer que ele está se referindo a algo que aconteceu anteriormente. Ele está falando do que aconteceu no capítulo 11. Ele está dizendo, já que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, por tantas referências poderosas, quem é que é citado em Hebreus 11, querido? Os heróis da fé. Noé, Abraão, Baraque, Raabe, Moisés e tantos outros, heróis da fé. E ele diz, olha, já que nós estamos rodeados de tantos exemplos de pessoas que correram a corrida da fé e que foram aprovados por Deus, cruzaram a linha de chegada, então que nos inspiremos neles. Você tem se inspirado neles. Eles viveram pela fé, correram, enfrentaram desafios gigantescos, mas perseveraram. E deixa eu te falar uma coisa, Abraão era um homem comum como eu e você somos. Raabe era uma mulher comum como você é. Mas eles decidiram acrescentar à fé a capacidade de não desistir. O que nós chamamos de perseverança. Eles começaram e eles continuaram até concluir. Quando você lê no original esse texto, o que o autor de Hebreus está dizendo é que é como se nós estivéssemos correndo num estádio. E na plateia, na arquibancada, sabe quem está assistindo a corrida? Noé, Abraão, Moisés, Baraque, Raabe. E eles estão ali, rodeando. E quando nós estamos correndo, nós olhamos para eles e lembramos o preço que eles pagaram, a fé que eles exerceram, a perseverança que eles tiveram que exercer a cada dia, os desafios que eles venceram, e nós dizemos assim, se Abraão conseguiu, se Noé conseguiu, se Moisés conseguiu, se José conseguiu, se Baraque conseguiu, eu também posso conseguir. Eu também posso concluir a minha corrida. É uma grande nuvem de testemunhas. Eu posso cruzar. Nós estamos rodeados por exemplos. Eles são exemplos para nós. Sabe, queridos, isso é tão importante. Você imagina, nas Olimpíadas da maratona, na plateia só tem maratonista, ex-atleta olímpico. Os caras que ganharam medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E agora os maratonistas atuais vão correr sendo assistidos por eles. Pensa na fonte de inspiração, irmão. Você vai sair, você olha, pô, aquele ali ganhou o ouro 2 vezes, irmão. Se ele conseguiu, eu consigo também. Inspiração, inspiração. A verdade, queridos, é que as suas referências definirão aonde você irá chegar. Essa é a grande verdade. Em quem você se inspira, eu te pergunto. Com que tipo de pessoas você convive? Isso vai fazer toda a diferença. São pessoas como Noé, Abraão, Moisés. Será que são? Quantos que hoje, ao falar de referências, pensam de fato nesses homens e mulheres? Sabe qual é o problema hoje de alguns crentes? É que quando fala de referência, ele pensa no grande influenciador. Ele pensa no fera do segmento profissional dele. Ele pensa no cara que tem milhões de seguidores, no cara que está fazendo milhões. E aí ele está tão focado no que o cara fez,
Porque ele não consegue correr a corrida que foi proposta por Deus para ele. Porque ele não tem contato com a palavra. Porque ele não se inspira nos exemplos da palavra. Porque se você perguntar quem é a tua referência na palavra, ele não sabe nem responder. Porque ele não tem contato, ele não está focado nas coisas espirituais. Isso é tão sério, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. As nossas referências estão fora da palavra. E esse é um problema muito sério. É por isso que o autor diz, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu te perguntar, ele está falando de você? Você está rodeado por essa grande nuvem de testemunhas? No meio dessa corrida, você está se inspirando? Você está se inspirando nas pessoas certas? Porque algumas pessoas, talvez, estejam rodeadas pela roda dos escarnecedores. Enquanto a Bíblia diz no Salmo 1 que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É sobre você que ele está falando? Ou será que você está conectado demais com gente que está escarnecendo, ao invés de estar correndo a corrida proposta por Deus? Nós temos que avaliar, temos que fazer essa leitura. A Bíblia também diz que as más companhias corrompem os bons costumes. É uma verdade. Você vai se tornar exatamente como as pessoas com quem você anda. É uma verdade. O que hoje você fala assim, nem faço isso, nem toco nisso, mas toda hora você está ali. Toda hora. E aí não está na Bíblia, né? Mas faz maior sentido. Água mole, pedra dura. Tanto bate até aqui, fura. É assim. Daqui a pouco você está ali. É verdade, é verdade. Há um outro ditado popular que diz, diga-me com quem andas, que te direi quem? E eu ainda acrescento, e também te direi aonde você chegará. É a verdade. As suas referências definirão seu destino. Olha o que está em Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo que procede das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Bíblia foi escrita para nos ensinar, de modo que, por meio da perseverança e do bom ânimo que nós encontramos nos relatos bíblicos, nós possamos manter a nossa esperança na vertente certa, na corrida certa, na linha de chegada certa, e assim eu consigo terminar aquilo que o Senhor me levou a começar. Amém? Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que também precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Diga tudo que me atrapalha. No verso 1 ele diz, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Irmãos, sabe qual é a verdade? Deus nos chamou a correr. Deus nos chamou para sermos ferramentas de avivamento do céu na terra. Ele nos chamou para correr em alta intensidade. Ele chamou a gente para correr, irmão. Você está correndo? Será que você está correndo? Eu comecei a correr. Você está correndo aí? E aí, irmão, você está correndo? Pode falar de boca cheia, né? Você está correndo? Deus chamou para correr, irmão. Você está me olhando com essa cara por quê? Pode falar, hipócrita. Dá para correr assim, irmão? Se alimentando dessas coisas aqui? Que delícia. Nossa. Que delícia, irmão. Você está correndo? O autor de Hebreus disse para correr. Você está correndo? Eu estou correndo. Daqui a pouquinho? Eu estou correndo. Ele chamou para correr. Mas ele diz uma coisa, que não basta correr. Para que eu possa correr de verdade,
eu tenho que me livrar de tudo aquilo que me atrapalha. De tudo aquilo que me atrapalha. Para cruzar a linha de chegada, eu tenho que me livrar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele diz para a gente se livrar de duas coisas. Primeiro, ele diz de tudo que nos atrapalha. No original, é o termo traduzido como embaraços. É se livrar dos embaraços e do pecado que nos envolve. O que são embaraços? Os embaraços são aquelas coisas que são lícitas, mas não nos convém fazer, se nós queremos correr na intensidade certa e terminar com êxito a nossa corrida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tomar Coca-Cola é pecado? Ainda bem, porque assim eu não peco em cima do púlpito aqui, né? É bom. Comer um hambúrguerzinho é pecado? Delícia, irmão. Meu Deus. Mas fala uma coisa, vai me ajudar a completar a corrida? Sabe o que é isso? Pode não ser pecado, mas é embaraço. É lícito comer, mas está embaraçando a minha corrida. Está atrapalhando, é uma verdade. Assistir a série de TV é pecado, irmão? Mas tem gente que está em casa assistindo agora, não está aqui. Não veio no Bill One ontem. Está depressivo por causa da série que está assistindo. Ele vira a noite maratonando a série, mas nunca virou a noite jejuando e orando ao Senhor. Quando está no culto, ele olha para o relógio toda hora. Nossa, está demorando demais hoje. Mas quando ele vai no cinema, ele assiste filme de 3 horas. Se jogar bola, ele joga 3 vezes na semana. Para trabalhar, se precisar, ele trabalha 24 horas por dia. Para as coisas que embaraçam a sua vida, são muito dedicados. Muito dedicados. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Fazer exercício físico é pecado? Mas o problema é quando esse exercício físico deixa de ser um hobby, um hábito, para se tornar um vício. E eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para ser intenso no meu ministério. Por quê? Porque eu estou embaraçado. Embaraçado, são embaraços. E é por isso que ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Irmão, tem coisa que você tem que jogar fora da tua vida hoje, não serve mais. Tem que jogar fora, tem que chutar para longe. Calma. Você tem que se livrar. Por quê? O que te atrapalha não serve para você, irmão. Você pode dizer, o que me atrapalha não serve para mim. Não serve, não está dando certo. É por isso que tem gente que está andando no ministério, está andando na caminhada com Deus. Muitos estão tornando hobbies em vícios. Essa é uma verdade. Algumas pessoas estão vivendo assim. Você sabia que o Brasil está em 3º lugar em tempo nas redes sociais? O brasileiro passa 3 horas e 37 minutos nas redes sociais diariamente. Imagina se passasse, fica só 37 minutos, se passasse 3 horas lendo Bíblia e orando, irmão. Ia ser um avivamento de proporções mundiais no Brasil. Era isso que ia acontecer, mas é embaraço. Pessoas que estão trabalhando além do objetivo de prover, estão trabalhando para ter uma segurança que já tem, mas pensam que não tem. Estão sempre atrás de um objetivo, e quando pensa, por que você não está aqui? Por que você não está dedicado? Porque eu estou trabalhando, porque eu tenho que pagar o novo apartamento que eu comprei, eu tenho que reformar o apartamento, eu tenho que pagar a viagem, e eu continuo. Jesus volta, e eu entrego para Ele a corrida que eu consegui correr. Qual foi a corrida? A corrida das coisas dessa terra. E eu não produzi o que eu tinha que produzir, se tornou um embaraço. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem algumas pessoas que estão embaraçadas nos seus relacionamentos. Essa amizade que você tem, realmente acrescenta algo a você? Realmente é o que você precisa? Será que é exatamente isso? Ou será que estão atrapalhando a sua corrida? Tem gente que sai daqui abençoada, cheia de Deus. Você vai se encontrar com uma pessoa, irmão, que não está vivendo o que você está vivendo. Essa pessoa começa a furar o teu balão, né? O teu balão da fé.
Você começa a ter sentimentos ruins por pessoas, pela sua igreja, pelos seus líderes, porque você está andando com pessoas que até são legais, mas não são pessoas que estão vivendo o que você está vivendo. E isso é tão sério. Quantos que estão perdendo tempo com discussões bobas? Uma vez eu estava num ambiente, irmão, e umas discussões bobas que aconteceu no passado, não sei o que. Eu falei, gente, aqui, passado já foi, pô. Vamos começar aqui. Vai ficar perdendo tempo, se estressando. Não dá para ser assim. Livre-se de todo o embaraço. Sabe por que tem gente cansada aqui? Em setembro de 2024, que você está embaraçado com várias coisas. E o embaraço é o peso extra. É o peso que você não precisa carregar. E isso vai tornando a sua jornada difícil. Coisas que são pecados, mas não convém, mas vão envolvendo a nossa vida. Se você já tiver lido a parábola do grande banquete, em Lucas 14:15, você vai ver que um homem preparou um grande banquete e ele chamou algumas pessoas para ir para esse banquete. O primeiro disse assim, não vou não, porque eu casei agora e tenho que cuidar da minha esposa, não vai dar para ir não. O outro disse assim, não, acabei de comprar uma propriedade, eu tenho que ir lá ver como é que está, não vai dar para ir não. O outro chegou e falou, olha, eu acabei de comprar um maquinário, um equipamento novo para a minha terra, eu vou ter que ir lá aprender a usar, não vai dar não. O dono do banquete ficou tão irritado que ele falou, quer saber, então sai pelas ruas e chama todo mundo. A festa se encheu, e porque eles estavam embaraçados, ficaram fora do banquete. Sabe qual é a verdade? Tem algumas pessoas que, se não remover alguns embaraços da vida, vão terminar a corrida fora do grande banquete. Vão ficar de fora da festa. Coisa que não é pecado, mas é embaraço. Eu tenho que me livrar. Agora deixa eu te perguntar, dá para correr assim? Dá? Fazer o teste aqui, ó. Dá para correr, né? Não sei se é como o Thiago, mas dá para correr. Dá para correr ou não dá? Dá? De sapatênis? De calça? Dá para correr. De repente dá. Com certeza deve dar. Por exemplo, dá para correr mesmo estando andando com pessoas que não convém? Dá. Dá para você frequentar certos ambientes? Dá. É pecado você entrar num ambiente que Deus não é exaltado? Pecado não é. Agora o que vai ser gerado ali é algo complicado. Não é todo ambiente, né? Tem ambiente que é pecado, né? Vai entrar num prostíbulo, é pecado, tá, irmão? Não, o pastor disse que eu posso entrar lá. Que... Amor de Deus, né? Misericórdia. Tem coisas que são lícitas, mas não... Sabe quem é o crente que cruza a linha de chegada? É o crente que não vive pelo que é lícito, mas vive por aquilo que convém. Esse é o crente que cruza a linha de chegada. Esse é o crente. E aquilo que não convém eu me livro. Irmão, até dá para correr, mas dá para correr melhor, né? Deixa eu resolver isso aqui. Espera aí. Tem chulé não, tá? Fica tranquilo. Tá? Melhorou? Ainda não, né? Correr descalço não é uma boa, né? De calça dá? Você não vai escandalizar não, tá? Vim preparado, fica tranquilo. Vai escandalizar não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora tô chegando lá, né? Tô chegando lá, né? Só um tempinho aqui pra mim, por favor. Esse Tereza baixo pace. Outro nível, né? Tô aqui, ó. Tá orando por mim aí? Tô removendo os embaraços, irmão. E agora, irmão? Dá pra correr? Aí, ó. Aí, ó. Agora eu ganho essa corrida, irmão. Agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto. Sabe por quê? Quem se livra dos embaraços está disponível para correr na intensidade que o Senhor tem. Fala assim para Deus, Deus, me ajuda a enxergar os embaraços da minha vida. Faz aquela, se a morte vencesse, por favor. Irmão, quando você remove os embaraços, os pesos extras, você percebe que há um corredor dentro de você. Porque tem gente que está ouvindo essa palavra e de repente está pensando assim, pastor, eu não sou corredor não. Eu não sou não. Mas deixa eu falar uma coisa, às vezes você nem se percebe o corredor,
porque você está embaraçado com muitas coisas. Essa é a verdade, essa é a verdade. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. O autor de Hebreus não fala apenas sobre isso, mas ele fala também que nós devemos nos livrar do pecado que nos envolve. Tem coisa que é pecado. E sabe o que ajuda a gente a se livrar do pecado? É entender uma coisa: pecado tem nome. Você pode repetir? Pecado tem nome. Porque tem gente que fica, não, isso é minha personalidade. Não é não, irmão, grosseria e ira é pecado mesmo. Ah não, pastor, eu que sou assim muito sincera mesmo. Sinceridade sem amor é pecado. Tem que entender isso. Os crentes agora estão entrando nessa coisa de personalidade e estão chamando pecado de desvio de personalidade, de detalhe da personalidade. Irmão, pecado tem nome. Pecado tem nome. E nós temos que entender isso. Amargura é pecado. Andar com insatisfação é pecado. Ah, pastor, porque eu tenho uma fraqueza assim com mulher. O nome disso é adultério. Não é fraqueza não, é pecado. E nós temos que entender isso. Murmuração. Irmão, quem é que gosta de andar com gente murmuradora? Levanta a mão aí. Pastor, gosto tanto desse pessoal que reclama assim. Nossa, é muito bom. Eu fico assim cheio de fé, cheio de esperança assim. É tão bom. Irmão, por causa da murmuração, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E tem gente que não está conseguindo correr, sabe por quê? Porque a murmuração está roubando a tua energia, está minando a tua fé, está acabando com a tua entrega. É uma verdade. Fofoca e tantas outras coisas. Livre-se do que te atrapalha, em nome de Jesus. Inclusive, em Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Sabe o que ele diz? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo que está na hora de você mudar a sua dieta, irmão. Você tem que se encher do Espírito. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Encha-se do Espírito Santo. Glória a Deus. Servido, Breno. Você tem que mudar a tua dieta, irmão. Mas em quarto lugar, para completar com êxito a corrida da fé, precisamos entender que nos inspiramos nas pessoas, mas nos espelhamos em Jesus. Olha os versos 2 e 3, irmão. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem nem desanimem. Irmãos, Abraão, Moisés, Noé, Raabe, homens e mulheres de Deus, amém? São fonte de inspiração? São uma nuvem de testemunhas para quem devemos olhar e nos inspirar? Claro que são, mas entenda uma coisa: eles são seres humanos e eles também falharam. Então eu queria te dizer uma coisa: nós podemos olhar para os homens para nos inspirar, mas por favor, olhe para o alto para se espelhar. Olhe para Ele, os olhos fitos em Jesus. Fitos em Jesus. Nós nos inspiramos nas pessoas, mas os nossos olhos estão fitos em Jesus. As pessoas podem falhar conosco, as pessoas podem nos decepcionar. Você pode um dia ter se decepcionado com uma pessoa, com um líder, com alguém, mas você precisa continuar a tua corrida, porque os teus olhos estão fitos em Jesus. Em Jesus, é nele. Eu não paro.
porque ele não parou. Ele foi traído, ele foi traspassado, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi assassinado, mas ele não parou. E só continua a corrida quem mantém os seus olhos fitos em Jesus. Talvez hajam pessoas aqui que estão paradas porque estão olhando para homens, estão decepcionadas com homens, estão retrocedendo por causa de homens. Eu sei que às vezes nós homens falhamos, você também falha, mas nós precisamos entender que quando nós temos os nossos olhos fitos em Jesus, nós temos o que precisamos para continuar. Ele foi homem e foi homem sem pecado. Sem pecado. Ele continuou, ele avançou, ele não parou. Ele foi até o final, ele completou a corrida, inclusive ele disse que ao vencedor, aquele que cruzar a linha de chegada, eu darei a coroa da vida. Ele já cruzou, e ele está esperando você, para te entregar, mas para isso precisamos entender, que nossos maiores obstáculos, são o cansaço e o desânimo. E sabe, querido, é isso que ele diz no final. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Deixa eu te falar uma coisa. Em uma corrida, que o mais importante não é vencer, mas é concluir, o adversário do lado faz diferença? Não. Mas sabe qual é o adversário que faz a diferença? É o que está dentro da gente. Só você pode decidir hoje se você vai sair daqui parado ou se você vai sair daqui correndo. Só você pode fazer isso. Deus até está querendo te dar um empurrão e Ele está te dando por essa palavra, mas quem tem que decidir correr é você. Pastor, vou ter que pegar no tranco. Beleza, a gente te empurra aqui, mas você vai ter que correr. Você vai ter que levar a tua vasilha de óleo, porque um dia o noivo vai chegar, irmão. E se a tua lamparina estiver apagada, não adianta pedir emprestado, porque óleo não se empresta. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Existe algo que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Não adianta você ser de uma boa igreja, não adianta você ter uma boa liderança, não adianta você estar num lugar de avivamento, se você não for um bom cristão, uma boa pessoa, uma pessoa avivada, que obedece a Deus, que rejeita o pecado e que busca a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém. Mas eu sei, irmão, que a corrida é longa. Imagina para eles, que há 2000 anos atrás leram isso. E ele dizia, olha, vai acabar, ele vai chegar, passaram 2000 anos. E ele não voltou ainda. E eu sei que não é fácil nem para mim, nem para você. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios, por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Em Gálatas 6:9 ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos. E esse último texto você vai se levantar para ler junto comigo nesse momento. E esse é o momento que você vai ler, porque essa é a palavra que o Senhor está liberando sobre você. Isaías 40, de 29 a 31. Você vai levantar suas mãos e você vai ler em voz alta junto comigo. Vamos lá? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há renovo do Senhor sobre você, há um novo fôlego sobre você, há uma nova unção sobre você, há um novo ciclo sobre você. Deus está te renovando. Você consegue perceber? Há um renovo sobre você. Abra suas mãos para receber um renovo do Espírito de Deus. Ele está renovando essa igreja nessa manhã.